Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje eu vou falar de 3 livros que, na essência, não tem nada a ver um com o outro, mas eles têm uma coisa muito específica em comum, que é que eu queria muito ler os três. Essa frase pode não fazer muito sentido, todo livro que eu leio eu quero ler, mas a questão é, como vocês viram o primeiro vídeo do ano, foi vasculhando o Goodreads para ver livros que iam lançar em 2024, que seriam interessantes, que me interessavam para ler. Em 2023 eu fiz exatamente a mesma coisa. E eu saí de lá com uma listinha de 3 livros bem interessantes que não se relacionam muito entre si, mas que me interessaram o suficiente para eu querer ler os 3. E aí chegou mais no final do ano, eu fiz uma meta para mim mesma que eu iria ler esses 3 livros e trazer um vídeo aqui falando sobre eles no geral. Eu vou gravar cada parte desse vídeo em momentos separados do ano, dos meses, para poder falar mais especificamente sobre o livro que eu acabei de ler, sabe? Porque eu li agora Fake Dates and Mooncakes da Shirley, que ia lançar em maio, março, alguma coisa assim. E eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Mas eu acho que se eu deixasse para depois esse vídeo, fazer o vídeo inteiro em uma tacada só, eu ia acabar diminuindo tudo que eu quero falar sobre ele. Principalmente porque o sentimento não tá mais tão forte, mas também porque eu teria mais 2 livros para falar e eu ia ficar prestando muita atenção no tempo que eu tô levando, então eu não acho que ia ficar tão natural quanto eu acho que vai ficar agora, porque meus sentimentos não estão bem fortes sobre esse livro, eu terminei de ler ele agora, basicamente, então, os próximos 2 livros eu ainda não li, eu espero que eles sejam melhores, mas vou aparecer aqui com outro ângulo de câmera, porque eu não sei arrumar essa câmera direito nenhuma vez. Outra camiseta, provavelmente. Outro humor, talvez. Outra aparência, talvez até corte meu cabelo, sei lá. Então é isso, vamos começar a falar de Fake Dates and Mooncakes. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor, já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. O livro conta a história do Dylan, que tem um restaurante de comida chinesa, se não me engano, com a tia dele. E aí um dia ele acaba tendo que fazer as entregas do restaurante. Ele acaba entregando pra um moleque que é meio babaca. E também pro amigão dele, que é o Theo. E eles acabam se apaixonando, tem todos uns negócios. É um pouquinho a princesa e a plebeia, só que com romance. O Dylan é um pouco mais pobre, o Theo é muito rico, tem tudo isso mais. E é um clichêzinho, né? Mas enfim, essa é a sinopse, bem por cima. Se você sabe que é um clichê, você consegue entender basicamente tudo que vai acontecer. Mas esse não é o meu problema com esse livro. Eu tenho vários outros. A primeira coisa que eu acho que é uma das partes mais importantes é que a história inteira é feita baseada num amor instantâneo, no Instalove. Que é tipo assim, o Theo e o Dylan se encararam, se viram pela primeira vez, pronto, estão apaixonados. E eu entenderia ser meio que um Instalove da parte do Dylan, porque ele viu o Theo e ele ficou, beleza, ele é bonito, sei lá o que, é tipo assim, um crushzinho. Eu sei que ninguém mais usa esse termo. Mas, tipo assim, uma paixãozinha que ele teve. Mas toda vez que a história se movimenta é por causa do Theo. Porque ele vai atrás do Dylan, ele tem algumas atitudes que são claramente de uma pessoa apaixonada de verdade. E, tipo, depois da segunda interação que eles têm, só fica muito forçado. Porque eles se conhecem há, sei lá, 2 dias. E o Theo chama o Dylan pra ser o fake date dele num negócio, um evento da família, um casamento de uma prima, alguma coisa assim. E, tipo assim, todas as atitudes que ele tem, claramente são alguém que tá apaixonado. Só que eles acabaram de se conhecer. E não tem uma reviravolta de que, tipo assim, o Theo conhecia o Dylan há mais tempo, não. Eles se conheceram naquele momento e ele se apaixonou. É uma coisa que nossa, é muito ruim narrativamente porque você não se apaixona com os personagens. E isso de insta-love, não ser um crushzinho, ser realmente amor, eu não vou dizer que não acontece na vida real, mas é muito improvável, é muito fora da nossa realidade, sei lá, é uma coisa forçadíssima. E isso já entra na minha crítica principal do livro, que é a escrita é muito ruim. Não no sentido de, por exemplo, ter erro de tradução, não tradução porque eu li em inglês, ter erro de escrita ou frases mal formuladas, mas no sentido de que nenhum ser humano fala desse jeito. Ainda mais se a gente lembra que o Dylan e o Theo, que são os dois principais, é pra eles terem uns 17 e 18 anos. E assim, eu tenho 21, eu sou mais velha, era pra eu falar mais bonitinho, talvez, que eles. E é até ridículo, porque eles estão falando e é claramente uma coisa muito mais madura, o jeito que eles falam. Além de que toda hora, pra gente conseguir
descobrir e aprender sobre os personagens, eles estão jogando um infodump ou um trauma dump na outra personagem, que é basicamente jogar várias informações ou vários traumas no outro por meio da fala, porque aí, em vez de ter que desenvolver com detalhes o personagem ou descobrir de outras formas, a gente descobre com eles falando, simplesmente. E é por isso que fica muito artificial todas as falas, fica muito fake. Chegou um ponto, mais pro começo, quando eu tava um pouco mais positiva com esse livro, eu pensei, tá, na maior parte das vezes em que isso acontece é com a família rica. Então talvez tenha uma coisa de que eles colocam uma máscara e eles falam mais rebuscado, mais certinho, quando eles estão entre eles para manter uma imagem perfeita de família, apesar de que não existe mais. Mas na verdade não, isso é entre todos os personagens. E assim, me irritou tanto que eu marquei no Kindle, eu quero ler pra vocês algumas partes, porque é inacreditável. Eu não marquei tudo porque ia ficar insustentável, mas tem umas coisas aqui que são ridículas. Ridículas, mano. Tem um momento que aleatoriamente o CEO começa a mencionar sobre MSG, tipo assim, dando um like no tio dele que tava sendo xenofóbico, aí começa, tipo assim, regurgitar informações que ele tinha visto no documentário. Tá, tem esse momento aqui em que o Dylan tá no lugar lá com a família rica do Theo, e ele passa por um grupo de jovens, assim, e a fala tem que ser muito explícita pro Dylan conseguir entender tudo o que tá acontecendo, todo o backstory, entender que é falando sobre a Terry, entendendo que eles estão sendo falsos falando sobre ela. Então é um negócio assim. Tem a personagem Amber que ela fala do problema de bebida que a Terry tem. Aí eu acho que é um garoto. Ah, uma coisa que corta totalmente a vibe. Em vez de um fim de semana cheio de bebida no iate do pai da Amber, a gente teve um retreat, que eu esqueci como é que é em português, no spa no meio da selva. Tipo assim, a gente ainda teve yoga perto do lago e um chefe de cozinha francês bonito fez as nossas comidas, mas a minha avó teve mais álcool no lugar dela, lá que eu não sei nem o que isso quer dizer, do que a gente teve o fim de semana inteiro. É assim, pessoas que o Dylan não conhece, mas é pra ele passar pertinho deles, ouvir o que eles estão falando e ter informação suficiente pra ele conseguir entender que não são pessoas boas, que eles botam culpa da Terry em tudo, em acabar a diversão deles. Então é muito mal escrito. Tem vários outros, na real. Tem outro que é tipo assim, não perca o seu celular igual você perdeu no show da Billie Eilish. Tipo assim, dá informação de que é no show da Billie Eilish. Eu acho muito, tipo, mano, a gente não precisa saber porque eles sabem essa informação. Não precisa pedir pra Megan, que é a prima do Dylan, não precisa falar pra ela, não perde seu celular igual você perdeu no show da Billie Eilish. Tipo assim, a mesma coisa que falar pra mim, não deixa seu celular na borda da piscina, embaixo de um sol escaldante igual você deixou em 2018 pra ele não queimar de novo. Tipo assim, eu sei que isso aconteceu. Só fala um detalhe porque ela vai saber, sabe? Falar só, não perde seu celular de novo, funcionaria. E aí, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que eu anotei, que na mesma página, aparentemente, que o Phil fala com a Terry, que ele fala, e sem subir no palco de novo, ok? Chipmunk, que é o apelido que ele dá pra ela. Ele fala assim, tipo, sem subir no palco de novo. Dá a entender que ela subiu no palco de outro show, e eles não dão muita informação sobre isso. Tipo, ela sabe qual que é o show, ela sabe o que aconteceu, não precisa dar mais informação. Então é muito estranho, porque às vezes tem uma coisa que é muita informação aleatória e às vezes tem isso, que é um pouco mais como pessoas reais falam. Ah, e esse último aqui, tipo assim, últimos capítulos. Eu acho que a Terry fala com o chefe meio chique que tem. Cara, eu não sei nem como é que fala isso em português, eu vou ter que falar em inglês e eu traduzo depois. I did say I'd be back for seconds after tasting the delicious beef rendon you cooked at Bruno's soirée after the Grammys. Tipo assim, é muita informação. Era só falar, eu disse que eu ia voltar. Era só esse final, tava certo, funcionaria. Mas não, tem que ter muita informação, muito além do que é necessário. Também tem escrita muito brega. Tem vários momentos que tanto os personagens falando quanto o Dylan, o Dylan mesmo, escrevendo pra gente, ele relembra coisas que acontecem no próprio livro. E assim, ele é muito curto. Ele não tem 250 páginas. É um livro muito curtinho. Eu acabei demorando pra ler porque eu fiquei de saco cheio dele. Não é uma coisa que, tipo assim, nossa, vai demorar muito pra você ler. Mas mesmo assim, ele fica relembrando a gente de coisas que já aconteceram. Parece que eu tô lendo um livro infantil. E ainda assim, por exemplo, Percy Jackson. Eu lembro que ele tinha bastante recapitulação, mas é menos e de um jeito menos idiota do que acontece aqui. Porque em Percy Jackson, por exemplo, a recapitulação é de outros livros, não de coisa que aconteceu exatamente no que você tá lendo, sabe? Enfim, ridículo. Eu não consegui me conectar quase nada com esse livro por causa da escrita. A parte que mais conectei foi, tipo,
últimas 2 páginas deles falando dos avós do Dylan, que eu achei muito fofo. Eu olhei e falei, oh, e foi isso. No final, eu acho que o meu maior problema com esse livro vem sempre da escrita. Porque, por exemplo, tem um momento, quando eles estão lá na festa, que na verdade é no resort, então eles ficam no resort da família rica do Theo, o Dylan fala que ele precisa dormir com vários e vários e vários travesseiros na primeira noite lá. E aí acontecem uns negócios e horas depois o Theo fala que ele precisava de vários travesseiros, então ele aparece com vários travesseiros. E o Dylan fica todo encantado, tipo, nossa, ele lembrou, sei lá o que, isso que assim, ele falou horas depois, sabe? Obviamente que ele ia lembrar. Eu até anotei aqui que seria legal se fosse um callback, tipo assim, no final do livro eles vão viajar pra algum outro lugar, provavelmente pro festival, seria legal se fosse pro festival. Aí sim o Theo pegasse vários travesseiros, porque ele ia pensar, ele lembra das coisas que eu peço. Podia até ser no momento que eles estão brigados, porque ele entende de verdade que o Theo gosta dele, porque ele presta atenção em tudo. Seria um callback legal. Eu sei que tem mais uma outra vez, mais pra metade do livro, em que o Theo lembra de uma coisa que o Dylan falou, e aí tem uma diferença de alguns dias, eu acho, de tempo em que ele falou e que ele fez. Meio forçadinho, meio forçadinho. Eu acho que era pra forçar o romance logo de começo, mostrar quanto eles são perfeitos, todas essas coisas. Outra coisa, esse livro se passa na duração de um mês, eu quero dizer. O tempo não fica muito claro, mas eu acho que é mais ou menos um mês que se passa, que é muito pouco. E aí você pode falar, mas ela fica com a garota, que é um dos seus livros favoritos, também se passa em um mês. E eu te falo, não discorda de mim, por favor, meu canal, pode sair, brincadeira. Em Ela Fica com a Garota também se passa em um mês, mas a gente vê as personagens se apaixonando. Agora em Fake Dates e Mooncakes, eles se conhecem, se apaixonam, e aí esse um mês se passa num desenvolvimento muito forçado, porque eles já começam apaixonados, só que eles se conhecem e se apaixonam. Então eu acho que essa é a maior diferença, porque esse um mês que eu quero dizer que é o problema de Fake Dates e Mooncakes, é que, por exemplo, eles têm problemas, eles têm brigas de casal normal. Só que, tipo, são coisas assim. O Dylan não confia, às vezes, que o Theo não é igual aos outros riquinhos. E se ele tá apaixonado do jeito que ele tá apaixonado, em qualquer história normal, eu não imaginaria que ele fosse questionar isso, porque ele deveria conhecer o Theo o suficiente pra saber que ele não é igual ao resto da família dele. Que ele não é um rico superficial igual ao resto da família dele. Mas aí a gente olha e vê que eles se conhecem há uma semana, por exemplo, no momento em que esse questionamento chega pela primeira vez. Então eles não se conhecem de verdade. Então faz sentido o Dylan se questionar, tipo, ele é realmente bonzinho assim? Ou ele é superficial igual aos outros? E assim, uma coisa que não foi abordada no livro de verdade é que ele pode até dizer que ele é diferente dos outros, mas ele ainda é muito amigo e muito próximo daquele Adrian, que é um riquinho igual aos outros. Ele é extremamente babaca e classista, e a primeira interação que o Dylan tem com o Adrian é exatamente ele sendo muito mal educado com o Dylan, exatamente porque naquele momento ele estava sendo entregador de comida. Então ele foi um cara completamente, tipo assim, Karen, só que masculino. Então, tipo assim, ser amigo de uma pessoa assim, não sei o quanto eu acreditaria no Theo que ele é muito diferente dos outros. Mas ao mesmo tempo eles querem que a gente acredite que eles se amam e que eles se conhecem bem. Então, ter essa dúvida e eles se amarem profundamente, se conhecerem profundamente, não encaixa aqui, não funciona. E esse é mais um dos problemas que essa escrita tem. E também pesa como a gente não tem ponto de vista nenhum do Theo, a gente só vê o que o Dylan vê. E o cara, ele conhece o Dylan, já tá falando, não deixe nós. Essa frase tá errada. Tipo assim, não deixe nada acontecer com a gente. Ele fala de um nós, de um agente, que não faz sentido existir em um mês. Porque ele fala claramente no sentido de casal. E eles conhecem há muito pouco tempo pra ser um romance assim. E inclusive o Dylan é muito burro. Todas as vezes o Theo tá falando de uma forma muito romântica, quase beija ele. Tem um monte de coisa que é pra ser claramente interpretada como um ato romântico. E o Dylan, mas será? Sabe, nossa, que moleque burro, que moleque burro. E eu sei, eu defino personagens burros quando faz sentido. Mas no caso dele não faz. É só pra ter um pouquinho mais de drama pra eles não ficarem juntos logo no começo. Mas, tecnicamente, é pra gente saber que os dois estão querendo um ao outro. Só que não funciona. Enfim, eu já falei no começo do vídeo, mas é uma dinâmica meio a princesa plebeia. Porque o Dylan é meio pobre e o Theo é bem rico. Não que necessariamente eu achei que fosse ter mais uma abordagem de luta de classes, até porque é um livro clichê e tal, e é pra ter um final feliz, mas eu acho que faz uma diferença muito grande na história. A gente tem a parte em que o Dylan fica questionando se o Theo é igual aos outros porque ele é muito rico, então ele pode ser um rico babaca, e isso não tem, nossa, um peso na história, apesar de que ele é amigo com
assim, amigo próximo de um rico bem babaca. Então, tipo assim, né, não conta. Tipo assim, enquanto eu tava lendo, era um negócio que eu tava pensando, não tem como dar certo na vida real. Porque a gente vê a dinâmica da família do Theo, como não tem amor e tal, aí tem a disparidade com a família do Dylan, que tem amor, eles não têm muito dinheiro, mas eles têm muito amor. Só que a família do Theo é tão, sei lá, viva de aparências, não são gente boa de verdade, só algumas. Que eu tava pensando que o Dylan nunca vai ser aceito, só que aí magicamente ele é aceito porque o Phil, ele é bonzinho em um momento, ele ajuda a galera do casamento, aí todo mundo começa a gostar deles, é uma forçação de barra. E também essa diferença de classe social acaba trazendo uma das coisas que mais me deixou desconfortável enquanto eu tava lendo esse livro, que é que o Theo vai além pra conseguir todas as coisas que o Dylan quer. E tudo bem, nossa, se eu namorasse uma pessoa rica, eu ia extorquir a brincadeira. É, tipo assim, se ele quer dar os presentes, beleza. Mas, tipo assim, ele deu dinheiro pro restaurante da tia, do Dylan, continuar conseguindo, tipo assim, funcionar até ter o festival e talvez conseguir o patrocínio ou a propaganda de graça do chefe lá, chique. Ele vai até Singapura no aniversário dele para conseguir pegar os negócios lá, os ingredientes que faltavam com os avós do Dylan. E no final o pai do Phil acaba dando acho que 100 mil dólares, o que é mais ainda, para eles conseguirem, tipo assim, se sustentar. Tem uma outra coisa, mas aí eu explico depois. Tipo assim, são coisas gigantes, são presentes enormes que o Phil acaba dando pro Dylan e o Dylan não dá nada em troca. Eu acho que é pra gente acreditar que os presentes que ele dá pro Phil são uma coisa muito mais de apoio emocional, uma família legal, uma família que realmente vai gostar dele, até porque tem um momento em que a gente tem o mordomo, chofer, sei lá, o Bernard, que é meio que o chofer do Phil, falando como é que eu vou dar alguma coisa pra um garoto que já tem tudo. Porque ele é rico, então ele tem muita coisa, então como é que você vai comprar coisas físicas? Mas eu acho que tem um desbalanceamento muito grande aí, cara. Porque eu acho que não ter o ponto de vista do Theo é um problema. Porque a gente não vê o quão grato ele é pelo Dylan ter dado uma família boa pra ele, por exemplo. Então só parece que o Theo tá dando um monte de coisas pro Dylan e o Dylan não dá nada de volta. Então, assim, tem um desbalanceamento aí que eu fiquei muito desconfortável lendo. E aí tem um negócio que eu falei, que chega um momento em que o pai do Theo chega no Dylan e fala: se afasta do meu filho, eu entendo que você não quer dinheiro, mas eu acho que você quer divulgação. Você quer ficar perto do meu filho porque esses aparecem nos tabloides e aí o restaurante da sua tia vai ser divulgado. Então, ou você pega esse cheque de 100 mil dólares que eu vou te dar e sai da vida dele, ou eu mesmo vou fazer uma crítica do restaurante falando que vocês se aproveitam de garotos indefesos, alguma coisa assim, para conseguir audiência. E não adianta vocês ganharem aquele reality show, aquele festival, porque ninguém vai querer comer com vocês de qualquer forma. E aí, eu fiquei com muito medo por um segundo de que o Dylan ia ser burrinho, um adolescente, e falar, não, nosso amor vence tudo, e aí ele realmente não ia se afastar do Theo, mas ele se afasta. Mas aí o que vem é que, e decisão certa, mano. Tipo assim, eu entendo que no momento, ainda mais tendo 16, 17 anos, pode parecer o fim do mundo, mas é só um amor. Tipo, a sua família é mais importante, ela tem que vir em primeiro lugar, principalmente, e eu acho que só nessas situações, se a sua relação com ela, com a sua família, é de tanto amor e carinho e apoio do nível que o Dylan tem com a família dele. Então, obviamente, ele tinha que colocar a família dele em primeiro lugar, o que eu concordo 100%. O que eu achei meio paia é que ele fala, não vou aceitar o dinheiro do seu pai porque é mostrando que eu tenho um preço, que eu afastei de você por dinheiro, no final eu realmente só queria o dinheiro. Só que assim ele fala, a gente conseguiria pagar, o aluguel tava faltando, dava pra comprar coisa pra tia, dava pra comprar coisa pros primos, dava pra comprar coisa pra ele até se ele quisesse, coisa 100 mil. Chega no final do livro, o Malcolm Somers, que é o pai do Phil, ele volta atrás e fala, tá, eu vou te dar esses 100 mil mesmo você não se afastando do meu filho, porque eu percebi que você faz bem pra ele, eu quero que você esteja bem, blá 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 blá. E no final ele realmente ganha o dinheiro, mas naquele momento, considerando que é uma vida real, não um clichêzinho, um livro clichê, que obviamente tudo vai dar certo no final, naquele momento era aquela informação que ele tinha, que ele ia ganhar 100 mil se ele se afastasse. Eu não sei qual é o problema, tipo assim, obviamente, quem tava lendo ia ficar, ai, meio imoral da parte dele, sei lá. Dependendo da pessoa também, porque eu acharia completamente justo, mas eu tenho um problema com personagens que têm uma moral tão certinha. Tipo, mano, aqueles 100 mil iam salvar a vida da família dele.
Não no sentido que eles estão passando fome nem nada, mas ia salvar o restaurante, que é a fonte de renda deles. Então eu não acharia nada imoral pegar aquele dinheiro. Mas tem algum senso de moralidade que alguns livros têm, que eu não gosto de exatamente isso. Não vou aceitar esse dinheiro porque esse dinheiro é sujo, sendo que, mano, aceita, mano. Ainda bem que deu certo pra ele, mas senão ele ia perder dinheiro de tonto, sabe? Enfim, aí eles ganham o festival lá, ganham publicidade, eles conseguem mudar o restaurante pra um lugar melhor, ganham muito dinheiro, tão famosos, sei lá o que, blá 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 blá. E show, acabou o livro. Só tem mais duas informações que eu queria falar sobre, que é, enquanto eu tava lendo, eu tava pensando, mano, tem muita informação de culinária aqui. Porque esse festival é de basicamente fazer mooncakes, que tá no título. Então tem muita descrição de fazer os mooncakes, o que que faz dar certo, o que que faz dar errado, qual é a diferença de colocar sour stash ou flour, alguma coisa assim. Tipo assim, tem várias coisas sobre culinária. Se tirasse a parte culinária do livro, eu acho que tirava umas 20 páginas. Também tem um pouco que eles falam de... É tipo um dumpling, eu não vou querer falar em chinês porque eu vou falar errado, e eu não quero ser ofensiva aqui. Mas eles também falam sobre esse meio que um dumpling. No comecinho do livro eu tava, ai, mano, para quê? Achava muito desnecessário. Mas quando eles estavam falando, por exemplo, todas as vezes que tava mostrando o Dylan e a tia dele, e depois o Dylan e o Theo, fazendo os mooncakes, eu tava imaginando, tipo assim, a escrita é bonitinha, ao ponto que eu tava imaginando como são aqueles vídeos de receita que faz tudo bonitinho, aí mostra um take do balcão aí, pá, jogando, jogando a farinha, essas coisas, sabe? Bonitinho. Acho da hora. Mas aí, outra coisa que eu tava pensando enquanto eu estava lendo também é que a culinária é um ponto importante da cultura de vários países. Talvez seja uma coisa que eu só seja muito branca pra entender, mas talvez tenha tanto foco assim nessa parte. Primeiro, porque é um ponto importante da história, é um ponto-chave da história, mas também porque é uma forma do Dylan ainda ter contato com a mãe, é uma forma da tia dele também ter contato com a irmã ainda, mas também é uma forma deles ainda terem contato com a cultura deles, com a ascendência deles, se não me engano, morando nos Estados Unidos. Então acho que é por isso que tem tanto detalhe, tanta atenção para a descrição da culinária. Então assim, considerando esses pontos que eu falei, eu não botaria isso como uma coisa negativa. Agora, o que eu colocaria como negativo, e é para terminar esse livro, é que normalmente numa história de romance, principalmente, eu vou usar ela ficar com a garota como exemplo de novo, porque é meu livro favorito. A gente tem sim a história do romance se desenvolvendo, que nesse livro já é bem ruinzinho, mas ao mesmo tempo a gente tem pelo menos o personagem principal, que é o personagem de ponto de vista, tendo um drama pessoal dele que também tem que se desenvolver. Em Ela Ficar com a Garota, a gente tem os dramas de romance, mas também tem a Molly sendo extremamente introvertida, sei lá o que mais, e a Alex tem os problemas com a mãe e tem problema com o dinheiro. Que olha, é uma coisa que o Dylan também tem. Mas aqui é tudo romance. É tudo sobre romance. Não tem um arco que o Dylan passe. Não tem um arco que o Theo passe. Ainda tem a coisa dele com o pai, isso aqui como ele não é um personagem de ponto de vista, a gente não tem tanto disso. São mais passagens que ficam completamente de escanteio pro romance acontecer. E o Dylan, eu não acho que ele tenha um arco. Ele tem coisas que acontecem, tem a questão dele com a mãe, assim como o Theo também tem questão dele com a mãe. Tem a coisa deles terem pouco dinheiro, o problema do restaurante de fechar com armamento. Mas é tão vazio, é tão mal escrito, que eu não consigo considerar essas partes como arcos. Porque elas aparecem de vez em quando, a coisa do restaurante aparece mais, mas é tipo assim, não tem muita evolução, ela só fica repetindo, 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 até os dois pontos de plot específicos em que tem que ter uma mudança. Tipo assim, são histórias que poderiam ser desenvolvimento pessoal dele, que não acontecem. E assim, o desenvolvimento pessoal dele que poderia existir não existe. Se você pega o Dylan do começo do fim, ele é igual. Ele é a mesma pessoa, sabe? Então ele não tem desenvolvimento como pessoa, só o do romance. E tem coisas acontecendo em volta que não tem a ver com o romance, mas são só uns plot points muito pequenininhos, aleatórios, que estão servindo de background pro romance. Então não considero uma coisa legal assim também. E aí uma coisa que eu tava pensando quando eu terminei de ler é que normalmente histórias assim mais curtas, né, 200 páginas e tal, que focam muito mais no romance e deixam os personagens de lado, desenvolvendo só o romance, me lembra muito fanfic. E eu não pesquisei se é uma fanfic. Eu achei estranho, porque se você vai ler a descrição da Charlie, a autora,
fala que ela é uma escritora de romances rom-com teen. Mas aí também fala que Fake Dates e Mooncakes é a primeira história dela, o primeiro livro dela. Então, eu pensei assim, e se esse for tipo um caso tipo a Baby Dewitt, que escrevia várias fanfics e aí agora vai lançar em formato de livro. Então você pega a fanfic, reescreve até de certa forma, reedita, tira todos os elementos identificantes da história. Então, por exemplo, se essa fosse uma história de, usando o exemplo de 50 Tons de Cinza, que também é fanfic, tira todos, todas as referências falando que o Christian Grey é um vampiro, que a Anastasia Steele mora em Forks, sei lá o quê, porque 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo. Você tira todos os fatores identificantes da história e publica como um livro original. Eu pensei que poderia ser isso que ela fez. Eu, pessoalmente, não pesquisei, não fui atrás. Vou dar uma olhada depois e eu trago a resposta aqui pra vocês, mas eu acho que é uma boa alternativa do porquê isso aconteceu. Ou talvez, assim, quem sabe, seja assim porque a partir do momento em que ela lança o primeiro livro, ela já é uma autora de rom-com teen. Então eu acho que eu só viajei aí. Mas assim, não querendo dizer que porque uma fanfic é ruim. Eu quero dizer que pode ser que tenha sido uma fanfic e é ruim. Não gostei muito desse livro, eu acho que eu vou dar 1,5 estrelas pra ele. No Goodreads, no Scooby vai aparecer direitinho. E vocês vão me ver daqui a pouco. Pra vocês vai ser alguns segundos, pra mim vai ser acho que um mês, porque eu demoro pra ler, em que eu vou ter lido She's a Haunting e eu vou falar tudo que eu achei. Eu espero muito que eu tenha gostado muito mais. E é isso. Vejo vocês daqui a pouco. Agora, sei lá, um mês depois do outro vídeo que eu gravei, a gente vai falar de She's a Haunting da Tran Tan Tran. She's a Haunting fala sobre a Jade. Ela é quem ela é, né? Ela é uma menina meio americana, meio vietnamita, alguma coisa assim. Ela tem todo um drama sobre isso, porque ela não se identifica com nenhum dos dois. Ela não se vê pertencente em nenhum dos dois lugares, nem nos Estados Unidos, nem no Vietnã. Mas a história em si é que a família dela é meio separada. O pai, ele foi ausente. Ela perdeu todo o contato com ele. E aí a história começa porque ela e a irmã vão passar um tempo com o pai na casa que ele tá construindo, só que isso tá acontecendo não porque a Jade do nada quis se reaproximar dele, mas sim porque ela precisa de dinheiro pra faculdade, se não me engano, e ela falou que, aliás, eles fizeram esse acordo de que se ela ficasse lá, ele daria o dinheiro pelo menos pra entrada, alguma coisa assim. Então ela vai passar todo esse tempo lá, conhecer pessoas, conhecer um romance talvez. A diferença real desse livro é que, de acordo com a sinopse no Goodreads, quando eu li, ele tinha certas influências do gênero gótico mexicano. Então, eu acho que isso se reflete, de certa forma, na parte em que a gente descobre que a casa é um ser próprio. A casa tem vida, a casa não gosta da Jade e a casa vai fazer de tudo para que ela e as outras pessoas habitando nela saiam com vida ou não. E olha, já começando a falar, eu acho que o jeito que eu expliquei a sinopse talvez tenha deixado a história mais interessante, talvez. Porque, assim, deixando muito claro, os conceitos estão ali e eles são muito interessantes. Toda a coisa da casa ter vida e vontade própria e tem fantasmas também envolvidos lá é um conceito muito forte. Mas ele já começa a cair no momento em que a escrita é estranha. Porque assim, a escrita tem sim um floreio a mais, ela quer sempre te passar essa sensação de terror, e em alguns momentos, sim, ela é muito bonita, ela tem descrições. Tem uma que eu lembro, um dos primeiros momentos mais de terror da história, que eu fiquei perturbada lendo. É uma descrição muito boa. Mas aí tem outros momentos que pegam um pouco. Essa comparação é até sacanagem. Mas enquanto eu tava lendo esse livro, eu também tava lendo um outro, que se chama Twist Six Venom, de Penelope Douglas, que eu provavelmente já postei meu vídeo falando as opiniões sobre ele aqui. Mas a questão é que eu até anotei no Kindle. Tem vários momentos em que a escrita tá muito boa, mas tem momentos em que eu falava, mano, eu abri o livro errado no Kindle. Eu abri Twist Six Venom sem querer. Principalmente na hora de interação entre os personagens. Principalmente os mais jovens, assim. Eu acho que a maior parte das vezes em que eu percebi essa queda de qualidade foi quando, por exemplo, a Jade tava falando com o interesse romântico dela, que eu esqueci o nome dela.
Fiquei 2 horas pra lembrar o nome da personagem, e talvez isso pese um pouco pra vocês entenderem meu ponto com essa história, assim. Mas enfim, principalmente quando tinha interações entre a Jade e a Florence, que são meio que o romance dessa história, ou talvez entre a Jade e a Lily, que é a irmã mais nova dela, eu sentia muito disso. No sentido das palavras que são usadas. Porque, eu não sei explicar, mas são palavras que não são bonitas. Não sei, parece o estilo de palavras, as escolhas de palavras que eu viria em um livro tipo 36 Venom. Então, tem essa queda bizarra, porque em um momento você parece que tá lendo uma coisa super séria, culta, e assim, um livro não precisa ser culto pra ser bom, só pra deixar claro. Mas em um momento parecia que você tava lendo uma coisa super séria, uma coisa que, nossa, tô sendo adulta de estar lendo aqui. Em um momento seguinte parecia que você tava lendo um livro teen ruim, com escrita ruim. Então, eu acho que pesa muito porque a escrita é extremamente instável. Eu não sei o que aconteceu, talvez a autora tenha problemas em escrever diálogo. Isso é um ponto, né? Mas também tem alguns momentos em que a Didi tá pensando e ela muda a escrita para ser essa coisa extremamente vazia. Então eu não sei, realmente, talvez seja só instabilidade mesmo. E outra coisa, ainda sobre a escrita, é que até nessas partes mais cultas, de certa forma, eu senti um problema. Porque parecia que era aquele tipo de escrita que você quer usar 20, 30 palavras para descrever uma coisa simples. E ok, existem vários autores que são por si só muito descritivos. Tá tudo bem. A questão é que no caso deles faz sentido. Aqui parece que as palavras estão sendo hiper usadas para encher linguiça, para o livro ficar maior, para parecer que o que está sendo narrado é uma coisa muito mais complexa e inteligente do que realmente é. Isso é um problema muito forte pra mim, porque primeiro, me dá um ódio esse tipo de escrita, do tipo, você tá passando uma ideia super simples, mas você enche de palavra pra fazer parecer que você, nossa, engravatado, sabe de tudo, mas também porque aí a diferença pra quando vai pra um diálogo, uma coisa mais com uma escrita mais fraca, fica muito maior. Então esse salto, que poderia ser assim, fica assim, nem cabe na tela, quase. Por consequência dessa escrita também, eu não consegui me importar com nenhum personagem. Tiveram alguns momentos em que eu poderia olhar e falar, nossa, fofinho. Ou, nossa, realmente, eu fui muito babaca esse personagem nessa hora. Normalmente era o pai que isso acontecia. Mas, no geral, eu não me importo com ninguém. Isso é uma coisa muito ruim, principalmente pra mim, porque eu considero muito personagens e construção de personagens na hora de avaliar se eu gostei ou não de um livro. Mas, de certa forma, esses problemas com os personagens estaria de boa se a personagem principal fosse cativante o suficiente. Não estaria de boa, mas seria um pouco melhor. Mas a questão de que a Jade, que é a personagem principal, é muito pegada de você se interessar por ela. Ela claramente é uma personagem escrita para você simpatizar. Todo o problema que ela tem com o pai e com o dinheiro, que esses dois problemas são o que fazem com que ela se reaproxime do pai, toda a questão dela não se identificar nem com a América, nem com o Vietnã, porque ela não se vê, todo esse problema da dualidade que ela tem e ao mesmo tempo ela não tem. Também as questões que são bem passadas por cima sobre a ser bissexual, são todos elementos que, sei lá, como uma pessoa com empatia, você leria e você falava, nossa, realmente, barra pesado que ela tá passando, me compadeço dela. Mas ela só é muito chata. Não tem nada nessa personagem que eu fique, nossa, realmente, me importo com ela, quero que ela fique bem. Se ela não, ligo pra ela o suficiente. Agora, se eu posso dar algum elogio pra esse livro, é que mais pro final eu acho que as escolhas feitas são mais realistas. Por exemplo, a parte em que a Jade e a Florence não ficam juntas. Assim, eu não dou nada de importância, não me importo nem um pouco com elas. Mas é uma quebra legal. Faz todo sentido elas não ficarem juntas. Porque a Florence vai continuar no Vietnã e a Jade vai pra América de volta, alguma coisa assim. Então faz todo sentido não funcionar. É bem legal, porque, sei lá, uma história que focasse mais no romance falaria que o amor ia vencer tudo, sei lá o que mais. Então é boa essa quebra, um pouquinho realista. E eu, tipo assim, é uma coisa pequena, mas do jeito que esse livro eu tenho que anotar as coisas pequenas positivas, porque são poucas. Porque, no geral, o livro tem muitas ideias muito boas, mas ele é muito chato. Eu não conseguia manter interesse no que estava acontecendo naquelas páginas por mais de 5 minutos. Ok, às vezes tem semanas que eu tô meio mal, não quero ler, então manter o foco é mais difícil.
tem semanas que eu tô melhor e eu leio, nossa, um monte de uma vez, mas eu levei um mês pra ler esse livro. O que sim, pesa na coisa que ele é muito chato, não me interessou de forma nenhuma, mas também na parte em que, nesse um mês, eu passei por várias fases. Na fase de que eu não queria ler nada e na fase que eu realmente queria ler. E mesmo nessas fases que eu queria muito ler, esse livro não me prendia, não importa o quanto ele se esforçasse. No final, infelizmente, esse livro é só uma decepção enorme pra mim. Todos os conceitos são muito legais. Eu vou procurar ler mais livros que tenham a ver com o gótico mexicano, porque eu não quero que esse livro seja, tipo, a única experiência que eu tenho. Pode ser que o gênero realmente seja bom, só esse livro que não. O gênero ser bom pra mim, no caso. Os tópicos abordados, inclusive com a Jade, são muito interessantes. E a capa, que é uma coisa que eu não mencionei até agora, é muito linda. É uma das artes de capa mais lindas que eu já vi na vida, talvez. Dos livros que eu li esse ano, essa capa é a mais linda que eu li até o momento. E eu acho que talvez seja a mais linda que eu vou ler esse ano, porque a capa é realmente maravilhosa, é linda. É uma arte tão bonita que eu queria que o livro acompanhasse isso, mas não acompanha. E a escrita, inclusive, vem e derruba o livro em qualquer possibilidade que ele poderia ter de ser bom. E aí é isso, eu acabei o livro bem decepcionada. Eu dei 2,5 estrelas para ele no Goodreads, no Scooby também. Sei lá, é uma chance desgastada. Uma oportunidade perdida que eles tiveram aqui. E eu fiquei muito triste quando eu percebi isso. Mas enfim, o vídeo não vai acabar aqui nessa nota triste. Li 2 livros ruins ou medianos que eu queria ler do ano passado. Eu ainda tenho Gwen and Art Are Not in Love. Não vou mentir, é o que eu mais tenho expectativa pra ler. Nesse momento que eu tô gravando, eu já tô lendo ele. Não vou dar nenhuma opinião. Mas daqui a pouco eu já volto aqui pra falar o que eu achei. E eu espero do fundo do meu coração que eu goste, porque eu tenho que sair desse vídeo com algum livro positivo pelo menos. Bom, e agora a gente tá aqui pra falar finalmente do terceiro e último livro que eu li, que era mais esperado pra 2023. Nem sei mais se eu tô me repetindo nos vídeos, porque tem tanto tempo que eu gravei que eu nem lembro o que eu falei. Mas a gente tá aqui pra falar de Gwen and Art Are Not in Love. Eu sei que no vídeo de livros mais esperados de 2023, eu já falei a história, mas é bom relembrar aqui que ele se passa na época medieval e a gente tem a Gwen, que é uma princesa de um reino muito importante, a família nobre e tal, que ela está destinada a casar com o Arthur, que é um príncipe de um reino menor e tal, tem uma importância, mas é de um reino menor. Só que eles se odeiam e fora isso, cada um deles tem um segredinho. E a história se desenrola basicamente porque o Art tem que ir pro castelo da Gwen para eles interagirem mais, se conhecerem melhor, porque ele já tem uns 17, 18 anos, daqui a pouco eles têm que se casar, né? Já tem que ser conhecido melhor e tal. A pessoa que você tá destinada a se casar desde uns 3 anos de idade, 3 meses, não lembro. Então a história vai se desenvolvendo a partir daí. Assim, sobre a escrita, ela é bem bonitinha, bem fácil, não tem nada floreado. Se você quiser sentar num dia para ler e terminar a história, se você ler rápido, você termina tranquilamente. Mas eu acho que o que mais pega aqui é que, se você ouviu o que eu acabei de falar, antes da parte da escrita, você vai perceber que a premissa é bem interessante. O problema é que ela quer fazer muita coisa e acaba que tudo fica meio subdesenvolvido. E são vários elementos que levam para isso. Por exemplo, o livro tem 2 pontos de vista, o da Gwen e o do Art. E acaba sendo meio complicado, porque cada um tem sua própria história, eles se juntam, óbvio, mas tem a parte do romance, que o da Gwen é com a Bridget e do Arthur é com o Gabriel. Então é como se cada casal tivesse meio livro para se desenvolver. Um paralelo legal que eu pensei enquanto eu tava pensando nesse roteiro é como ela ficar com a garota. Tá aqui atrás, tô com muita preguiça de pegar, mas em ela ficar com a garota também são 2 pontos de vista. Só que são de 2 garotas que vão ficar juntas. Então o casal tem o livro inteiro para se desenvolver. A gente tem um ponto de vista das duas, então ele se desenvolve melhor por isso também. Ele parece mais real, tem várias coisas, mas o ponto de vista ser do mesmo interesse é muito melhor do que o que é feito aqui. E ok, que ironicamente ou não, mais pro final do livro, a Bridget se separa da Gwen, elas brigam
por causa disso, porque elas não se conhecem direito. Que assim, superficialmente, você entende e faz sentido, elas tiveram metade de um livro para se desenvolver. Mas ao mesmo tempo, pouquíssimo depois dessa briga, a Gwen, ela narra de como ela ficou inconsolável chorando no colo, nos ombros da Bridget durante o tempo em que o Art estava entre a vida e a morte. E também tem um momento bem antes, mais ou menos, disso, que a Bridget, ela tem que se apoiar completamente na Gwen quando ela tá extremamente fraca, mal conseguindo andar por causa da menstruação dela. A Gwen vai além das possibilidades dela para conseguir achar um homem que vai levar a sério o que ela tá passando e ajudar ela a melhorar, porque o médico que cuidava lá não levava a sério, porque, né, coisa de mulher, tudo isso. Então, como é que você coloca as personagens tendo momentos tão íntimos nesse nível e depois fala que elas mal se conhecem, sei lá. Principalmente isso da Gwen tá chorando no ombro da Bridget todo esse tempo, é um momento extremamente íntimo para ser com uma pessoa que você só chega e vai falar que não conhece. E isso acontecer, ser narrado, basicamente, imediatamente depois que elas terminam, expõe o quanto essa escrita pode ser levinha, pode ser de boa, mas a estruturação da história acaba sendo meio faltosa, não sei. Ela falta um pouquinho com a qualidade, assim. Outra coisa que eu tava com medo era da dinâmica dos casais ser a mesma. Isso aconteceu basicamente porque eu tava já no capítulo 6, que já devia ser bem uns 20% do livro, e o Art ainda não tinha um interesse romântico claro. Assim, óbvio, no instante que ele chegou no castelo, o primeiro cara que ele conheceu foi o Gabriel, então eu já pensei, pronto, é ele. Mas logo depois, eu não sei porque estavam falando tanto do The Knife, que era um cavalheiro meio perigoso, eu ia falar preguiçoso. Então eu pensei, pode ser que seja ele o interesse romântico. E aí eu fiquei meio naquela coisa, porque a dinâmica da Gwen e da Bridget já é que a Gwen é a princesa e a Bridget é uma cavaleira também. Então tem a dinâmica de poder, de ser universos bem diferentes, inclusive. E se fosse a mesma coisa, o Art e The Knife, ia ser a mesma coisa e eu acharia muito ruim, tipo, você ter a chance de fazer 2 casais em um livro e ainda assim escolher fazer exatamente a mesma dinâmica para os dois. Mas ainda bem não é isso que acontece. Na verdade, o Arthur vai ficar com o Gabriel, que é o irmão da Gwen, é o príncipe que em breve vai se tornar rei, então a dinâmica é diferente. E o The Knife não é tão importante assim, né? Sei lá. E quando eu entendi que era o Gabriel mesmo, eu achei muito da hora, tem muito potencial essa premissa, só que, de novo, não foi até o final, no máximo uns 20%, sei lá. Mas uma coisa que eu achei muito fofa é a relação dos irmãos, porque é só de um dos pontos de vista, e eu acho que é mais fácil de desenvolver sendo a personagem interagindo com alguém que ela já conhece. Tem muita coisa que ela, tipo, ela diz o quanto eles se sentem confortáveis perto um do outro, o quanto o Gabriel, só ele mesmo perto da Gwen. É muito bonitinho, muito fofo. E eu sei que é mais fácil, mas eu gostei. Mas aí você tem uma relação que foi provavelmente 100% aproveitada e que se beneficiou dessa formulação da história, foi a relação da Gwen e do Art. Porque eles são os dois pontos de vista, então olha só, a gente tem basicamente a integridade da relação deles e como ela é construída. E mano, eu amei, achei muito bonitinho. Toda a dinâmica deles se odiarem no começo, e todo o humor, as tiradas que eles têm um com o outro, e no livro no geral, mas toda a implicância que eles têm, principalmente no começo, muito gostosinho de ler, era engraçado, é um humor que eu gosto mesmo. E também eles acabam sendo empurrados para se abrir um com o outro, e é feita de uma forma surpreendentemente natural. Faz todo sentido eles se abrirem da forma e no momento em que eles se abriram. É até estranho a relação deles ser tão bem feita nesse livro, mas enfim. O que eu acabei chegando na conclusão, quando eu terminei de ler esse livro, é que a história é sobre eles, apesar de que o livro tenta a todo custo fugir dessa narrativa. Porque no final do dia, é tudo sobre o Art tendo ido brigar com o Gabriel, porque a Gwen teve que se assumir pro Gabriel, falar que ela gosta de mulher, e o Gabriel teve uma reação super negativa. Ele falou pra ela esconder, ou alguma coisa assim. E o Art foi brigar com ele pra falar que não é porque você não se aceita e você tem todos esses sentimentos negativos pra você que você tem que projetar na sua irmã. Olha o quanto ela ficou destruída. E ele vai brigar com o cara que ele quer ficar por causa, em nome da Gwen. E também é sobre a Gwen ter ficado completamente
abalada, destruída, só com a ideia de perder o Art. Mas pro final da história, quando ele se mete numa briga ou alguma coisa assim, e ele fica realmente entre a vida e a morte, ela fica desolada com a ideia de perder essa pessoa tão importante na vida dela. E assim, já que a gente já tá aqui, vou deixar bem claro, eu cheguei no final do livro tendo a certeza de que eles são almas gêmeas, pessoas que tinham que ser juntadas de qualquer forma porque elas precisavam estar na vida uma da outra. E assim, não da forma romântica, até porque o Arthur é gay e, se eu não me engano, se eu entendi direito, a Gwen é lésbica. Mas almas gêmeas nem sempre precisam ser românticas. E aí é engraçado porque no momento em que eu tive essa conclusão de que eles são almas gêmeas, que eles tinham que ter um ao outro, basicamente no capítulo seguinte acontece uns rolês lá e a Gwen começa a achar que o Arthur traiu eles. Só que a gente vê pelo ponto de vista da Gwen. Aí eu fiquei, putz, não é que ele traiu mesmo? Eu fui enganada também, que da hora. Não era isso, realmente foi um... Não mal entendido, foi o pai do Arthur, né, maquinando as coisas ali dele. Mas eu levei um choque e fiquei, nossa, não são almas gêmeas então? Mas eram, e são. Mas a real aqui é que esse livro não quer ser isso, sobre essa amizade tão importante para duas pessoas. Ou ele quer ser sim, só que ele também quer ser várias outras coisas. E aí vamos listar aqui os relacionamentos que, por eles terem mais ou menos metade de um livro cada um para ter uma própria história, acabam ficando meio sem sal e sem desenvolvimento. Apesar de ter momentos fofos, mas assim, não é só de momentos fofos que vive um casal bom, né, infelizmente. Qualquer um que não seja a Gwen e o Art não tem muita personalidade. E ok, eles tentaram construir coisas, por exemplo, o Sidney ser todo engraçadinho, com o Gabriel com o medo de ser rei, querendo ser melhor que o pai, todas essas coisas, e a Bridget querendo largar a Gwen para poder seguir o sonho dela. O sonho dela é mais importante que tudo, mas são coisas muito mais ditas do que mostradas. Então, no final, a personalidade ainda não chegou lá. Toda coisa também da Gwen ser uma covarde, porque no final, beleza, ela foi pra guerra, ela teve um momento de coragem dela, mas eu sinto que não existiu um caminho traçado dela ir de covarde completa pra uma pessoa corajosa. Foi só um estalo que deu, e aí do nada ela teve uma atitude corajosa, mas não realmente diz nada. E aí também tem a coisa aqui, abram as portas da coitadolândia. Basicamente porque ela tem uma subtrama também no livro de que ela jura de pé junto e que as pessoas não gostam dela e não se aproximam dela por causa disso, mas na verdade ela só não deu a chance para as pessoas se aproximarem. E assim, agora sendo mais honesta, mais justa, eu me identifico muito com isso, mas o jeito que é feito no livro não convence. Tanto porque ele é feito, resolvido, inclusive, em uma linha, tanto porque ele é feito de uma forma meio cretina, não sei. Mencionando de novo ela ficar com a garota, a gente tem citações que a Molly fala que, aliás, dão um fecho na Molly em algum momento falando que ela não tem pessoa se aproximando dela porque ela não deixa. Mas a questão dela é que ela é extremamente fechada, ela tem muito medo, ela é muito retraída, então ela não conversa com ninguém, ninguém conversa com ela, mas as pessoas querem. Inclusive, olha só, eu sou 100% a Molly Parker, infelizmente. Mas a questão da Gwen é que ela é meio chatinha às vezes, não sei. Ela é bem filha de rei, ela é bem riquinha, essas coisas. Então, não sei, não é porque ela é retraída, não é porque ela tem medo das pessoas. É só porque tem alguma coisinha diferente. Faz um tempinho que eu li o livro, eu não sei mais apontar exatamente o que é. Mas não é um medo dela de interagir. Ela não... O jeito que eu explico também é horroroso, né? Mas... ela não quer interagir porque ninguém quer interagir com ela, e ninguém quer interagir com ela porque ela não quer interagir. Não é como se ela tivesse um medo ou um motivo fora dessa roda que fizesse com que ela não falasse com os outros. Então não é tão convincente, infelizmente, porque quando eu vi essa parte eu fiquei, nossa, nós mulheres Molly Parker vamos nos ver na Gwen. E não tem. O Art também tem os problemas dele, ele tem problema com bebida, que assim... Depois do acidente horrível que ele sofreu, ele só decide parar, e ele para mesmo, não tem recaída nem nada, nossa, super fácil. E também ele tem problemas com o pai dele, não lembro exatamente quais. Mas no final o pai dele acaba sendo revelado um vilão, então, tipo, qual que é o problema moral dele agora? Era um cara ruim que não gostava dele, e que não via o filho sendo uma pessoa útil, alguma coisa assim. Então...
tanto faz, né? Ele não precisa mais resolver essa questão interna. Essa ideia tanto fica pra gente que isso não é mais mencionado no livro. O cara só é exilado, quero dizer, mas eu não lembro. E fica por isso. Também tem um tanto de política. Tem uma vez que eles fogem pra ver um ritual, não sei, alguma coisa por aí. Tem várias coisas que o Gabriel fala sobre querer ser melhor na parte política do que o pai. Acreditar nos cultistas, que são uma entidade que existe. Mas a parte mais política, assim, é que existe esse grupo dos cultistas. Não lembro do que eles acreditam, vou ser muito sincera. Mas eles acreditam numa coisa diferente do reinado, né? E eles são basicamente contra o governo. Tem um momento lá no meio que tem uma invasão de um cara, ele tenta matar o rei. E aí a Bridget, por coisas que estavam acontecendo no plot, ela acaba encontrando com o cara no meio do caminho e ela mata ele. E que assim, pra além de uma cena depois dessa, não tem mais consequência nenhuma pra ela, ela tá de boa aparentemente. E no final tem toda a invasão que acontece no momento de bravura da Gwen. Acontece nos eventos lá que na época medieval faziam. Eu não sei se as nomes, infelizmente. Em inglês é Joust, eu li em inglês, então perdão. Está sendo a Sasha aqui alfabetizada em inglês. Mas a questão é que no final é muito jogado. Eu sinto que Lex Croucher, que é a pessoa que escreveu esse livro, tinha toda a história, sabe toda a história de Camelot, que é o reinado. Então Lex sabe toda a história, tem toda a história aqui na cabeça. Só que para traduzir para página não funcionou. É exatamente isso que eu sinto. A história existe, ela está viva em algum lugar, mas ela não foi mostrada pra gente. E eu acho que a parte da política é em que isso fica muito mais claro porque tem tanta coisa que você pode desenvolver com essa história e não vai lá, não chega lá. E no final ainda o rei morre, o pai da Gwen e o pai do Gabriel. E assim, sinceramente, com todo respeito, dane-se, sei lá, a gente não teve um único momento com ele para ter algum tipo de desenvolvimento. E nem nome ele tem. Toda a cena acaba acontecendo do ponto de vista do Arthur. E toda vez que ele tá falando, se referindo ao rei, ele fala: não, o pai da Gwen tá morrendo. Meu Deus, eu tenho que salvar o pai da Gwen. O cara não tem nome. Eu acho que assim, se você vai escrever um livro e você já sabe que no final alguém vai morrer, você trata de desenvolver esse personagem. Faz ter alguns momentos do rei com a Gwen ou até com o Arthur, pra ele ter um nome, ele ter uma personalidade, ele ter alguma coisa que faça a gente se apegar nele, pra que quando ele morra a gente sinta. Porque quando ele morre, a tristeza mínima que você pode sentir é simplesmente vinda do fato de que é o pai de dois personagens importantes e você é pra estar gostando dos dois personagens, então eles vão sofrer, então você sofre junto. Mas essa relação nunca é desenvolvida. Na verdade, a relação até do pai com os filhos é meio fria, então eles ficam tristes também porque é o pai deles, mas tipo assim, nossa, é esse personagem que a gente viu interagindo 2 vezes que morreu. Sei lá, não me importo muito. E pra finalizar, eu preciso falar, eu acho que a última cena é meio paia. O que acontece? O pai do Gabriel morreu, então agora o Gabriel vai virar rei, ele vai assumir, e tem toda uma coisa que acontece durante o livro, que ele descobre que o grandalhão famoso lá, o Arthur Pendergrum, ele tinha um romance com outro homem, que é importante também, não lembro o nome dele, mas ele quer revelar essas cartas ao público pra acabar com a homofobia. E aí o discurso dele, assumindo como rei, vai mencionar essas cartas, mostrar e falar essas coisas. Eu acho que tem alguma coisa sobre se aliar aos cultistas também, pra não ficar esse embate. E o que acontece é que, na verdade, a gente vê todo o grupo conversando antes e ele menciona as coisas que ele vai falar, as coisas que ele vai citar, e aí vai começar o discurso, corta e acaba o livro. E eu acho muito anticlimático. Eu acho que poderia ter a conversa ainda, sem spoiler o discurso, mas aí ter o discurso na íntegra e aí acabar. Eu acho que esse discurso é a formalização, é a concretização de que vai ter um futuro vindo. Camelot vai ter uma mudança forte e que já tá começando bem porque o próximo rei é diferente e quer mudar as coisas. E não tem isso, sei lá, o livro acaba, você fica com uma sensação de nossa, sério? Tipo assim, ficou nisso, sério. A gente nem vai ver o discurso. É uma super coisa importante que falam várias vezes, é mencionado no final, não tem
Então eu acho que o final acaba sendo meio anticlimático. Essa pequenininha mudança já poderia ajudar nela, mas infelizmente não foi o que aconteceu. No final, eu acabei dando 3 estrelas e meia pro livro. Assim, se você for ler com o cérebro desligado, só querendo se divertir, você vai adorar. O problema real aqui é que eu tava com muita expectativa. Não que fosse ser um livro revolucionário, com várias tramas complexas. Não um Game of Thrones da vida, óbvio. Até a capa não me deixa ter essa expectativa. Mas eu queria relacionamentos bem desenvolvidos. O que só acontece na Gwen e no Arthur. Então, não sei, me deixou frustrada, de certa forma, mas eu ainda gostei o suficiente pra dar 3 estrelas e meia. E é isso! Meu Deus do céu, depois de meses eu terminei esse vídeo. Eu nem consigo acreditar que isso aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ele vai ficar gigantesco, infelizmente. Eu reclamei muito de fake dates e mooncakes. Eu nem editei, mas eu acho que vai ficar gigante essa parte. She's a Haunting ficou curto. Essa tá mais ou menos, então, né? Mas, enfim, se você acompanhou até aqui, muito obrigada. Você pode dar like no vídeo, se inscrever no canal para ver mais vídeos como esses. Ano que vem, talvez eu faça um vídeo fazendo a mesma coisa com os livros que lançaram esse ano. É bem interessante. Porque assim, o primeiro livro eu odiei. O segundo eu fiquei muito frustrada com as expectativas quebradas. E também fiquei, sei lá, com sono, chato, livro chato. E com esse eu fiquei frustrada também, mas não tanto. Achei legalzinho e tal. Então não foi um saldo tão positivo. Mas eu acho que é uma costume se ter. Até porque esses lançamentos que eu li são a primeira obra que cada uma dessas pessoas lançou. É o primeiro projeto, espero que melhorem, né? Mas é legal ler livro que pouca gente tá lendo, não sei. Talvez eu tenha uma síndrome de diferentona às vezes, né? Mas fazer o quê? Mas é legal ler livros que não estão no hype, sei lá, descobrir livros é legal. Então por isso que eu acho que eu vou fazer isso ano que vem também. Porque os livros que mais me interessaram não são, tipo, Cassandra Clare, Sarah J. Maas, Ellie Hazelwood. Apesar de que eu achei a premissa de Brides muito legal. Talvez eu faça um vídeo sobre, mas enfim. E é isso, pô. O vídeo não teve uma mensagem tão positiva no final, mas eu acho que é uma boa. Se vocês quiserem conhecer livros novos, abram lá a lista do Goodreads, vão lendo, vão lendo. Se tiver algum que interessa, você vai atrás de ler. Pode ser da hora, pode ser que não também, mas pode ser da hora. Novamente, se você gostou do vídeo, dá like nele, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Comenta aqui o que você achou, se você gostou de algum desses, se você odiou mais que eu algum desses. Acho meio difícil. Mentira, eu não odiei tanto assim fake dates, é só ruinzinho. Mas enfim, comenta o que vocês acharam, o que não acharam. O que vocês quiserem, na verdade, só pra engajar. Compartilhem com o que vocês acham que pode gostar desse vídeo e do canal no geral. E por hoje é só. Tchau!